Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou torcendo daqui que sim, tá? Hoje a gente vem aqui para fechar o nosso ciclo de aulas sobre as propriedades coligativas. A gente tem um tópico só de aula para hoje, tá? Que é exclusivamente a osmose. Eu deixo ele de lado porque é bem curioso que é a osmose. Não é complicado, mas é diferente. Vamos perceber o porquê. A osmose é o fenômeno espontâneo em que a passagem de solvente do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Isso é osmose. Memoriza isso na aula de hoje. Então, para que a osmose aconteça, eu tenho que ter duas soluções, tipo aqui, ó, água de um lado e água e glicose aqui do outro, e eles estão separados por esse MSP, que é, no caso aqui a gente está usando para expressar aqui como é que eu estava chamando? Não deu o nome. Solvente por meio mais concentrado. Eles estão separados aqui por uma membrana semipermeável, tá bom? Agora, olha o segundo gráfico. Eles começam na mesma altura a quantidade de água. E quando passa o tempo, o lado B está mais alto, tem mais água do que no lado A. Essa membrana semipermeável aqui está propiciando que uma coisa aconteça. Sabe o quê? Isso aqui, ó, está fazendo com que as moléculas de água consigam passar por ela, mas as moléculas do outro material que está lá presente, não. E aí sempre vai acontecer uma coisa. A coisa que sempre vai acontecer é que o universo tenta buscar um equilíbrio. O equilíbrio que ele tenta buscar é fazer com que a quantidade de solvente presente, perdão, de soluto presente na primeira solução seja igual a de soluto presente na segunda solução. Então, no caso aqui, como no lado A eu tenho água pura, e do outro lado eu tenho água com mais glicose, água com açúcar, o que vai acontecer é que a água que está aqui do lado, que só tem água pura, vai passar pela membrana semipermeável e vai tentar fazer com que a quantidade de açúcar junto com água seja a menor possível. Tá? E isso tem relação com a pressão osmótica. Tá legal? E aí, o que que isso acontece? O que que tem de interessante nisso? Eu sei que vocês nunca viram algo parecido com isso, mas já viram algo que acontece no dia a dia de vocês, que é preparar uma salada. Se alguém preparar uma salada e temperar ela com muito tempo antes de ser servido, provavelmente ela vai ficar murcha. Vai ficar murcha porque aquele tempero, aquele molho de salada que você colocou sobre ela tem sal ou um outro soluto não volátil. E aí a água que compõe as substâncias que estão lá junto da salada vão tentar diminuir a quantidade presente de soluto nessa solução, que é o tempero da salada. E aí ela vai murchar, tá? Aqui tem um exemplo para vocês verem nessa imagem, que é um balão colocado ali. E aí a gente tem água pura e dentro dele tem água com açúcar. Só de colocar aqui esse balão ser feito de uma membrana semipermeável, vai passar o tempo e esse balão vai inchar. Vai inchar por quê? Porque a água que está aqui do lado de fora vai passar para dentro do balão, tentando fazer com que a quantidade de soluto da solução que está dentro do balão seja o mais próximo possível do que está fora da solução. Beleza? Esse é o conceito.
a análise microscópica do fenômeno da osmose é isso. A água simplesmente passa pela membrana e vai em direção à solução mais concentrada, que é aquilo que eu quero que vocês memorizem. Fenômeno espontâneo, passagem de solvente do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Isso aí tem que ficar de memória, tá bom? E aí vem um fato que é bem legal. Dá para parar a osmose? Dá. É só a gente aplicar uma pressão, tá? Se eu aplicar uma pressão ali diferente na pressão osmótica, eu vou ter uma modificação. Eu posso até fazer mais, eu posso fazer uma osmose reversa, ou seja, em vez dele ir do meio mais diluído para o mais concentrado, fazer do mais concentrado para o meio mais diluído. Para isso, eu só preciso aplicar uma pressão em um dos meios, para que ele faça o caminho comum, o caminho ao contrário. Que o caminho normal é esse primeiro aqui, ó. É do meio mais diluído e para o mais concentrado. Se eu aplicar uma pressão osmótica, uma pressão aqui do lado mais concentrado, igual à pressão osmótica, eu paro a osmose. E se eu aplicar uma pressão maior, eu vou ter a osmose reversa. Sabe onde é que a gente usa a osmose reversa? Para preparar aquela aguinha lá do campo do Buriti, água cristalina ali, né, da Serra Branca. Ela é feita, preparada por osmose reversa. Ela não é mineral, ela é rica em sais. Mas quando a gente passa ela por uma membrana semipermeável, sobra água pura. Aí eles adicionam sais. No caso aí dos rótulos que eu já li até agora, o mais comum é adicionar bicarbonato de sódio nele, para ter um sabor diferente. Que não sei se vocês sabem, mas a água pura, quando eu falo pura em água, sem nenhum sal dissolvido, ela não é benéfica para a gente. Na verdade, ela é maléfica. Se a gente beber muita água destilada, a quantidade de sais presentes nas nossas células vai se alterar, tá bom? Mas vamos dar sequência. Na osmose e as suas aplicações. Osmose e outras aplicações, né? A gente usa a osmose para soro fisiológico, por exemplo, que com a concentração adequada para administrar soro fisiológico em um paciente. A gente tem que ver lá qual é a concentração de cloreto de sódio, porque a quantidade de sal presente no soro fisiológico, para quem não sabe, o soro fisiológico basicamente é água destilada e sal, mas na proporção correta, igual ao do nosso sangue, para que no momento que ele estiver no nosso organismo, ele não desidrate a pessoa e nem hidrate demais, porque água demais é um problema e água de menos é um problema para as células, tá bom? É o mesmo motivo de colocar o bicarbonato de sódio lá naquela água que a gente acha que é mineral. Outra aplicação que a gente pode dar é conservação. Por exemplo, conservação de carnes. Como é que a gente produz charque? A gente desidrata a carne. Como que a gente desidrata essa carne? A gente adiciona sal. E aí, o líquido que faz parte das células dessa carne tentam dissolver o sal que está fora e desidrata ela. Independente de você estar em um ambiente quente ou frio, a adição de sal vai fazer isso. Dá para fazer charque em lugares secos, ou melhor, em lugares frios, tá bom? Mais um exemplo, osmose e os glóbulos vermelhos. Que eu falei para vocês lá do soro fisiológico. Ó, a gente tem três situações aqui, que é o meio isotônico, meio
hipotônico e meio hipertônico. Cada um problema. Ou melhor, desses dois aqui, né? Primeiro está certo. Meio isotônico igual quantidade. Iso igual. Hipo abaixo, hiper acima. Então, a quantidade de sais presentes, se for isotônico, dos glóbulos vermelhos, eles permanecem com tamanhos normais. Hipotônicos, aí eles têm menos sais e fazem com que as células fiquem inchadas. Já no hipertônico, tem uma quantidade de sais muito grande e faz justamente o contrário, que é a retirada do líquido, do solvente de dentro das células para fora e desidrata elas. Só de lembrar o que é osmose, já dá para chegar nisso. E quem não memorizou ainda, deixa eu voltar lá naquele slide para a gente lembrar. Fenômeno espontâneo em que há a passagem de solvente do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Vamos tentar manter isso em mente sempre. Então, considerações finais. Se o soluto é um não eletrólito, tá bom? Soluções com solutos diferentes, mas apresentam a mesma quantidade em mols para determinada quantidade de solvente, apresentam os mesmos efeitos coligativos. Parece complicado o que está dizendo aqui, mas está repetindo o que eu falei em aulas passadas. Pense na quantidade de partículas, se ele pode se dividir, se ele não pode se dividir, tá bem? Se um sal é um eletrólito, partículas de soluto, íons, soluções de solutos diferentes, mas apresentam a mesma quantidade em mols para determinada quantidade de solvente, podem não apresentar mesmos efeitos coligativos. Estamos repetindo o mesmo que falamos há pouco. Veja só, veja por quê. Um mol de glicose em água, em solução, vai ter um mol de partículas dissolvidos. Falei isso no fim da última aula. Um mol de cloreto de sódio vai liberar 2 mols de partículas, um mol de sódio e um mol de cloro. E um mol de cloreto de cálcio já vai separar 3 mols de partículas, 2 íons cloreto e 1 íon cálcio. Isso vale igualmente, tá? Para tonoscopia, para crioscopia, para ebuloscopia e aqui para osmose, tá bem? Então vamos ver umas 2 questões, 2 não, só uma mesmo, e aí a gente fecha essa aula. Uma solução aquosa diluída de sacarose é posta em contato com o igual volume de uma solução aquosa diluída de cloreto de sódio através de uma membrana semipermeável, resultando no equilíbrio representado. Eu escrevi abaixo, mas está do lado. Tive que organizar melhor. Está vendo aqui, cloreto de sódio, sacarose, membrana semipermeável, ok? O lado do cloreto de sódio está mais alto do que o da sacarose. A observação da figura permite afirmar que, vamos ler aqui com mais calma, a pressão osmótica da solução de sacarose é maior que a da solução de cloreto de sódio. Letra B. A molaridade da solução de cloreto de sódio é maior que a da solução de sacarose. A solução de cloreto de sódio possui temperatura de ebulição inferior à da solução de sacarose. Ambas as soluções, quando se encontrarem na mesma temperatura, apresentarão a mesma pressão de vapor. A solução de cloreto de sódio possui temperatura de congelação inferior à da solução de sacarose. E aí, sabe o que eu vou responder para vocês? Nada, eu vou esperar que vocês coloquem aí embaixo nos comentários, tá?
colocar aí embaixo nos comentários o que você acredita que seria a resposta certa. E mais para frente eu vou fixar aqui, tá, a resposta dessa pergunta. E aí vocês vão receber uma notificaçãozinha da resposta. Tá legal? Então é isso por hoje. Se cuida. Se tiver alguma dúvida também, pode botar aí nos comentários ou então me procurar no privado, tá bom? É isso. Tchau, tchau. Se cuida.